Países da Ásia não seguiram a recomendação da Organização Mundial da Saúde para que mantivessem as fronteiras abertas, apesar do surto do novo coronavírus. Na China, que tem uma população de mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, foram registrados quase 10 mil doentes. O número de mortos chegou a 258. Este seria o último fim de semana do feriadão de Ano Novo Lunar. Comércio e hotéis deveriam estar lotados em Tóquio. Mas o coronavírus mudou o cenário, não só da capital japonesa. Vários países cortaram voos e estão restringindo vistos. Para os chineses que conseguiram viajar antes da crise, o Ministério das Relações Exteriores está providenciando voos fretados para repatriar cidadãos. Em Wuhan, mais de 300 sul-coreanos retornaram hoje a Seul e ficarão em 2 centros de quarentena. O parlamento do Japão aprovou uma lei às pressas que permite, a partir de amanhã, barrar passageiros não japoneses que tenham estado em Wuhan nas últimas 2 semanas e internar pessoas até usando a força para que sejam examinadas. Singapura também anunciou que não permitirá o desembarque de quem esteve na China nesse mesmo período, 2 semanas. Os chineses são os estrangeiros que mais vêm ao Japão, 30% do total de turistas. No ano passado, quase 10 milhões dos aproximadamente 30 milhões de visitantes que passaram por aqui. Por isso, a perspectiva de prejuízos à economia japonesa é calculada na casa dos bilhões de dólares. Economistas preveem que, se o surto se estender até o meio do ano, as perdas podem chegar a 15 bilhões de dólares, mais de 60 bilhões de reais. Por hora, não há uma previsão concreta de por quanto tempo o novo vírus vai continuar a se espalhar. Um dia depois de anunciar o fechamento de mais de 4.000 quilômetros de fronteira com a China, a Rússia confirmou os primeiros casos de infecção. Os 2 doentes são chineses. Esse cerco para evitar a propagação da doença também tem ocorrido na Europa e nos Estados Unidos. 23 países confirmaram casos do novo coronavírus. Reino Unido, Espanha, Suécia e Rússia engrossaram a lista de países com registro do novo coronavírus. Em meio ao surto, governos tentam proteger suas populações. O dos Estados Unidos declarou emergência de saúde pública. Anunciou que voos vindos da China só poderão pousar em 7 aeroportos americanos, onde haverá uma força-tarefa para receber os passageiros. A partir de domingo, estará proibida a entrada no país de estrangeiros que estiveram em território chinês. E os americanos que nas últimas 2 semanas passaram pela província chinesa de Hubei, onde fica Wuhan, o epicentro do surto, vão ter que encarar uma quarentena obrigatória. Mais de 60 países já implementaram alguma forma de controle de imigração para cidadãos chineses, desde a exigência de atestados médicos até o cancelamento de vistos. O número de companhias aéreas que suspenderam voos para a China não para de aumentar, apesar de ontem, ao declarar emergência de saúde pública de interesse internacional, a Organização Mundial da Saúde não ter recomendado restrições de viagens. Hoje, a OMS reforçou a orientação. A única maneira de checar, rastrear o histórico de viagens e ver se os viajantes têm algum sinal de infecção é através de controles oficiais, disse o porta-voz. Como prevenção, a OMS sugere lavar as mãos regularmente com sabão ou álcool em gel, evitar contato com pessoas com febre ou tosse e evitar comer carnes mal passadas. Pesquisadores cruzam dados para tentar fazer um raio-x da situação. Uma análise dos primeiros 99 pacientes tratados em Wuhan com pneumonia foi publicada pela renomada revista médica The Lancet. O levantamento mostrou que alguns apresentaram dor de garganta, de cabeça e ou muscular. A maioria teve tosse e febre.
A análise destacou ainda que os 2 primeiros pacientes que morreram, um homem de 61 anos e outro de 69, eram aparentemente saudáveis, mas fumantes com pulmões enfraquecidos. Um estudo ainda mais amplo da renomada publicação New England Journal of Medicine, com os primeiros 425 infectados, revelou que praticamente a metade dos pacientes tinha 60 anos ou mais. Nenhum tinha menos de 15 anos. Segundo os pesquisadores, ou as crianças são menos propensas a contrair o novo coronavírus, ou, quando infectadas, apresentam sintomas mais amenos. A pesquisa destacou ainda que o surto do novo coronavírus tem dobrado de tamanho a cada semana. Mas a capacidade de propagação parece ser um pouco menor do que o estimado inicialmente. Cada pessoa pode passar o novo coronavírus para entre 2 e 3 pessoas. Os primeiros números sugerem ainda que a taxa de letalidade do coronavírus de Wuhan é consideravelmente menor do que as taxas de outros tipos de coronavírus. 2 mortes a cada 100 infectados. No caso da SARS, a síndrome respiratória aguda grave, foram 10 mortes em cada 100 infectados. E na MERS, a síndrome respiratória do Oriente Médio, 34 mortes em cada 100 infectados. O Brasil continua sem nenhum doente com a confirmação de se tratar do novo coronavírus. Hoje, o Ministério da Saúde anunciou alguns novos casos suspeitos. Todos os dias, às 4 da tarde, o Ministério da Saúde apresenta os dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde até o meio-dia. Oficialmente, os casos suspeitos subiram de 9 para 13. Durante a entrevista, o secretário de Vigilância em Saúde disse que desses, um foi descartado logo depois do meio-dia, quando a planilha já estava fechada e por isso ainda não aparece na estatística oficial. Os casos suspeitos estão em 5 estados. 7 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, Ceará, Paraná, Santa Catarina, com 1 caso. Além do caso da estudante que estava internada em Belo Horizonte, mas que ainda consta da lista. Atualmente, só a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, faz os testes laboratoriais para a detecção do novo coronavírus. A partir de segunda-feira, outros 2 laboratórios vão passar a fazer os testes também. Adolfo Lutz, em São Paulo, e Evandro Chagas, no Pará. O Ministério também vai fazer uma compra emergencial de materiais como touca, protetor facial, máscaras, capote, luvas, álcool gel e medicamentos. Esses itens vão para as UPAs, hospitais, aeroportos e para profissionais como militares e policiais federais. A população em geral não precisa desses cuidados extras por enquanto. A máscara neste momento, ela não é para a população em geral. Ela é para os trabalhadores de linha de frente nos pontos de entrada, para o serviço de saúde, para a coleta de exames e manejo dos pacientes. O secretário executivo reforçou que o novo coronavírus não está em circulação no Brasil, mas disse que alguns cuidados podem ser seguidos por todos. Cuidar com as secreções, com espirro, com tosse, proteger, nunca colocar as mãos na frente da boca, proteger com o cotovelo, lavar as mãos exaustivamente, não compartilhar utensílios domésticos, evitar aglomerações, evitar, principalmente quando se está doente, não participar de locais onde haja concentração de pessoas. Isso vale para quase todas as transmissões de doença, vale muito especificamente para a questão da influenza e também vai valer para a prevenção, redução da transmissão do coronavírus. No Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro reuniu ministros para avaliar os riscos do novo coronavírus. Participaram os ministros da Saúde, Relações Exteriores, Defesa, Secretaria de Governo, o Gabinete de Segurança Institucional e o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que antecipou a volta das férias em meio a uma crise na Casa Civil, que levou à demissão do número 2 da pasta ontem. No fim da reunião, Bolsonaro falou sobre a hipótese de trazer para o país brasileiros que estão na China, como fizeram governos de vários países com seus cidadãos. Para 30 nós temos a possibilidade até da Força Aérea cumprir essa missão. Existe a possibilidade. Agora todo mundo diz que não está contaminado. Isso nós sabemos disso aqui. Tem que fazer um exame prévio lá,
tá certo? Quem tiver qualquer possibilidade de apresentar um sintoma não embarcaria, e chegando aqui, pela ausência da lei da quarentena, nós temos que discutir com o parlamento. Nós vamos decretar a quarentena, com toda certeza, numa base militar, longe de grande censo, né, populacional, para que a gente não cause pânico, transtorno junto à população brasileira. Custa caro um voo desse, sim, custa caro. Ali, de acordo com, se for fretar um voo, acima de 500 mil dólares, o custo pode ser pequeno, né, para o tamanho do orçamento brasileiro, mas depende da aprovação do parlamento. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou que, a pedido da OMS, o Brasil vai dividir com países vizinhos na América do Sul informações sobre como lidar com o novo coronavírus. Enquanto cientistas e autoridades da saúde procuram esclarecer bilhões de pessoas no mundo inteiro sobre o coronavírus, mensagens alarmistas e falsas se espalham em redes sociais. Eu sei que isso está vindo da China, né? Já tem muitas áreas isoladas, né? Lá na China, muitas cidades isoladas, e já tem casos no Brasil, né? Não, dona Glória, nenhum caso confirmado. Mas esse tipo de dúvida é consequência de um mundo absolutamente conectado, onde as informações surgem em milésimos de segundos via internet. E por isso é tão importante filtrar o que é verdade e o que não é. A gente não sabe se realmente é algo que a gente pode confiar ou se é algo que a gente pode desconfiar, né? Um mês depois da primeira notificação do coronavírus na China, pesquisadores estão registrando uma explosão de informações falsas no ambiente virtual. A velocidade de contaminação das redes sociais pelas fake news é impressionante. De acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas, em apenas 4 dias, triplicou o número de vídeos postados numa das maiores plataformas de compartilhamento de vídeos do mundo. E nesse mesmo período, as visualizações aumentaram 500%. O Departamento de Políticas Públicas da FGV faz verificações em tempo real das informações compartilhadas em redes sociais. São milhares já de filmes e de exposições, muitas delas inverídicas, muitas delas com teorias conspiratórias, mas muitas também com elementos verdadeiros e tal. E daí é muito importante, por exemplo, os órgãos públicos fazerem esse alerta e deixarem bem claro qual a informação que é confiável. A Fiocruz lançou uma cartilha com perguntas e respostas sobre o coronavírus para informar corretamente a comunidade científica e a população. E o Ministério da Saúde criou um selo para identificar as fake news que andam circulando por aí e que acabam gerando dúvidas como a do Everton. Não sei se é fake news, se isso é verdade, realmente porque está circulando na internet que o coronavírus veio de uma sopa de morcego. Everton, olha o selo do Ministério aí. É fake news. O Ministério também negou que o Carnaval seja um período de risco para a transmissão do coronavírus. Nós temos absoluta convicção de que não há circulação do vírus no Brasil. Não havendo circulação do vírus no Brasil, o fato das pessoas estarem se divertindo no Carnaval não tem possibilidade de ocorrer transmissão do vírus. A Elizabeth é filha de sul-coreanos e, por causa da descendência oriental, tem recebido muitos vídeos sobre o coronavírus. Perguntar, tá assim mesmo? Você tá sabendo de alguma coisa? A tua mãe vai pra Coreia, né? E aí, como é que vai ser? As pessoas têm que procurar fontes críveis, né? O bom jornalismo, instituições acadêmicas de renome e que têm reputação e continuamente estão investindo no aprimoramento. E hoje voltou a aumentar a preocupação dos investidores com as consequências do novo coronavírus na economia mundial. Aqui no Brasil, a cotação do dólar comercial subiu para R$ 4,28. Em janeiro, a alta é de 6,86%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu mais de 1,5%. O da Bolsa de Nova York, 2,09%. A seguir, o Senado americano barra depoimentos que poderiam comprometer Donald Trump no julgamento do impeachment. O Reino Unido deixa a União Europeia.